dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro e futuro servidor. Cá estamos nós de volta em mais uma aula de Direito Administrativo e o assunto de hoje é atos administrativos. É um assunto longo, viu? Então prepara o espírito, prepara a alma, porque atos tem vários detalhes. O que a gente vai ver da parte atos? A gente vai ver conceito, requisitos, atributos, classificação, espécie, formas de extinção e convalidação. Então separa aí boas horas para o seu estudo para poder a gente ver esse assunto, que até agora dos assuntos que a gente viu é o maior de todos. Atos administrativos. No material de vocês eu não quero nem focar. Existe aqui um conceito de atos, só que eu gosto de fazer um conceito mais desenhado, mais esquematizado. Então deixa eu dar uma apagada nisso daqui para poder a gente começar a conceituar os atos administrativos. Vamos pensar o seguinte, ó. Uma lei sozinha, isso aqui foi assunto do nosso primeiro encontro. Uma lei sozinha adianta de alguma coisa? Nada. Uma lei sozinha, ela não passa de uma simples folha de papel. Então, a lei sozinha, ela não me adianta de absolutamente nada. Então, essa lei, ela tem que ser colocada em prática pela figura de um administrador. Qual é a função do administrador? A função do administrador é colocar em prática os comandos da lei. E como é que o administrador vai colocar em prática os comandos da lei? Produzindo e fazendo algum ato. Aí olha a lógica. O que são os atos administrativos? São os atos praticados pelo administrador para colocar em prática os comandos da lei. Então, ato administrativo é um ato praticado pelo administrador para poder colocar em prática os comandos da lei. Aí eu te pergunto, só por esse desenho, perceba, esse ato administrativo vai estar na mesma posição da lei ou vai estar abaixo da lei? Vai se encontrar abaixo da lei. Então esse ato ele é infralegal, ou seja, ele é feito abaixo da lei. Quando o administrador for produzir esse ato, ele é livre para fazer do jeito que quiser esse ato ou ele vai fazer do jeito que a lei mandou? Do jeito que a lei mandou, porque esse ato ele é subordinado à vontade da lei. Perceba que isso aqui é uma repetição daquilo que a gente já vem estudando. Então esse ato ele é infralegal e ele é subordinado à vontade da lei. Esse ato daqui ele busca também o bem-estar coletivo. Como ele busca o bem-estar coletivo, esse ato vai ser feito em posição de supremacia em relação particular. Com essa supremacia, esse ato vai possuir algumas prerrogativas. Então, vá percebendo por aqui, ó. Ato administrativo é um ato praticado pelo administrador para colocar em prática os comandos da lei. Ele está abaixo da lei, ou seja, é infralegal, e faz o que a lei manda, ou seja, é subordinado à vontade da lei. Busca o bem-estar coletivo, por isso que esse ato atua em posição de supremacia em relação ao particular. E como esse ato atua em posição de supremacia em relação ao particular, esse ato vai possuir diversas prerrogativas. Aí perceba o seguinte, esse ato é subordinado à lei, ou seja, ele sofre restrições, mas esse ato também ganha prerrogativas. Então o regime que eu devo adotar nesse ato é um regime de direito privado ou um regime de direito público? Só para você lembrar que a gente já teve algumas aulas aqui falando de regime. Regime nada mais é do que o conjunto de normas e de princípios. E o conjunto de normas e princípios do direito administrativo vai ser um regime de direito público, porque ele é formado por prerrogativas, mas também por restrições. Então, quando eu digo que esse ato tem prerrogativas, mas sofre restrições, é porque o regime desse ato é um regime de direito público. Então, vamos estudar que esse ato tem prerrogativas, mas que ele também sofre restrições, tem prerrogativas e sofre restrições. E uma coisa que você já tem que saber é que todo e qualquer ato ele vai ser unilateral. Se fosse bilateral, não seria um ato, seria um contrato. Por exemplo, lá em serviços públicos estudamos o seguinte: a União faz um contrato e passa a concessão para a empresa X.
Com esse contrato, eu tenho uma manifestação bilateral do poder público e da concessionária. Já o ato, ele é unilateral. Como assim unilateral, professora? Exemplo, um decreto, exemplo, uma resolução, uma instrução. Não é uma negociação, ela simplesmente é feita pela administração. Então, todo e qualquer ato vai ser unilateral. E esse ato administrativo, ele é expedido no exercício da função administrativa. Eu tenho certeza de uma coisa, quando eu falo em função administrativa, você pensa logo em poder executivo. Tenho certeza disso. Só que cuidado, esse ato administrativo ele pode ser produzido pelos 3 poderes. Pelo poder legislativo, pelo poder executivo e pelo poder judiciário, porque os 3 poderes desempenham a função administrativa. Mas é claro, já sabemos desde a primeira aula, a função administrativa ela é típica de qual dos poderes? Executivo, mas também existe lá no legislativo e lá no judiciário de maneira atípica. Então, o conceito prático de ato com os esquemas é esse daqui, ó. Ato administrativo é um ato praticado pelo administrador para colocar em prática os comandos da lei. Só que esse ato ele é abaixo da lei, infralegal e subordinado à vontade dela. Esse ato deve buscar o bem-estar coletivo, por isso ele está em posição de supremacia e ganha prerrogativas. Mas ao mesmo tempo que ele ganha prerrogativas, ele sofre restrições. Por isso que o regime é um regime de direito público. E todo e qualquer ato que aparecer, ele vai ser unilateral. E ele está sendo desenvolvido no exercício da função administrativa, que é típica do executivo, mas existe no legislativo e no judiciário, só que de maneira atípica. Então esse daqui foi um conceito. Dê aí uma copiada enquanto eu vou pegar minha água aqui, ó. Copiou essa parte, anotou, beleza? Vou apagar, tá, pessoal? Então aqui, ó, eu vou até mostrar que eu trouxe aqui para vocês um conceito. Vou pegar esse conceito daqui, menorzinho, de Alexandre Maza, que é um livro voltado para concurso. Ele diz que o ato é uma manifestação no exercício da função administrativa com caráter infralegal, com a função de complementar a lei, com a finalidade de produzir alguns o quê? Efeitos. E esses efeitos têm que ser buscando sempre o bem-estar coletivo. Os efeitos podem ser esse, adquirir algo, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar, que a gente vai estudando isso um pouco mais para frente. Só que um tópico de suma importância para você entender atos é esse próximo aqui, ó, quando a gente fala dos requisitos do ato administrativo. Vamos por partes. O que seriam esses requisitos do ato administrativo? Pode aparecer o nome requisitos ou o nome elementos. Requisito é aquilo que o ato tem que ter para ser considerado válido. Então, requisito é requisito de validade. Elemento é elemento de validade. Então, os requisitos é o que necessariamente um ato tem que respeitar para poder vir a ser considerado válido. São 5 os requisitos aqui, ó: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aí aqui a gente conhece como Confiformob. O que é isso, professora, Confiformob? É só uma técnica de memorização. Você não decorou LIMP em relação aos princípios constitucionais? Pronto. Aqui você decora Confiformob. Os requisitos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Há alguns anos atrás, há uns 10, 15 anos atrás, na prova de direito administrativo, bastaria basicamente você saber quais são os requisitos. Sabendo o nome dos requisitos... Meus amigos, gostou da aula do professor? Grande professor. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo para o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco 2016, acesse nosso site laconcurso.com.br, que lá nós temos a melhor proposta pedagógica e o melhor custo-benefício da internet. Pode pesquisar, pode procurar, que você vai concordar conosco aqui do LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, aqui no LAC é o único site do Brasil que você vai se preparar, você vai estudar para esse concurso com um projeto pedagógico diferenciado. Aqui nós temos uma grande metodologia chamada de Personal Coach.
Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concursos. Basta cumprir suas metas de estudos, que lá em março você vai fazer essa prova e vai sair muito bem na prova. Ok, meus amigos? Grande abraço. Ah, já ia esquecendo. Você gostou da aula? Quer o material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link. Você vai lá no site, vai estar lá em documentos, você pode fazer download dessa videoaula a custo zero. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.